Pai, a ti clamarei, rocha minha. Não emudeças para comigo, não suceda calando-te tu, Senhor, a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a cova, que esta súplica nos salmos, Senhor, hoje seja nossa. Queremos ouvir a tua voz. Socorra-nos em nome de Jesus. Amém. Amados, que tua madrugada seja cheia de luz pela presença daquele que é a luz do mundo e nos disse que aos que o seguem jamais andarão em trevas, mas terão a luz da vida. João 8,12. Que esta minissérie desperte em nós o ato de clamarmos a Deus, de derramar a nossa alma diante do seu átrio de justiça e seu trono de misericórdia. Desta forma, amigo e amiga de oração, nos dê o teu apoio inscrevendo-se no canal se você ainda não é. E nós vamos pregar juntos as palavras de esperança e de vida ao mundo. Você precisa também compartilhar. E assim os que receberem essas palavras de vida vão buscar vida naquele que a tem em abundância. 10 do Evangelho de João. O like, o dislike é importante que você dê para que a plataforma do YouTube nos considere como recomendáveis. O sininho que tem que ser acionado e um comentário. O comentário nós estamos aceitando como seu pedido de oração ou uma gratidão que você queira manifestar. Por tudo, vamos orar a Deus por suas gratidões, as apresentando no nosso grupo de guerreiros de oração. E vamos também fazer os teus pedidos ser os nossos pedidos. Então, relate nos comentários os teus pedidos e o que você desejar. Em nome de Jesus. Amém. No Salmo 35, 19 em diante, vamos entender o clamor de homens de Deus da Bíblia que buscavam ouvir a voz do seu Salvador, do seu Libertador e Redentor de suas almas. Porque tanto quanto eles, nós também precisamos, se não mais ainda. Estamos nos últimos dias. Aleluia! Temos que batalhar para estar em pé e lembrar que aqueles que já estão, cuide para que não caiam. 10:12 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Então, o Salmo nos diz, através do coração de Davi: não permitas que meus inimigos traiçoeiros riam de mim. Não deixes, Senhor, que me desprezem os que me odeiam sem razão. Amados, como é importante entender o que disse Paulo em 6:12 de Efésios, só para começarmos a narrativa. Nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades. Então veja, não são as pessoas que têm nos ferido, não são aqueles que nós amamos que nos têm traído. Sim, o inferno, os espíritos imundos que transbordam nesse mundo amaldiçoado por causa do pecado. Eles, sim, usam pessoas, usam aqueles que também nós temos uma enorme estima e dedicamos o nosso amor. O objetivo é ferir você, machucá-lo, rasgá-lo no coração.
para que você atribua a Deus a tristeza da sua alma. Mas Deus não tem culpa nenhuma. Não foi Ele que decidiu pecar, mas nossos pais. E o que eles mereciam eram serem fulminados na presença de Deus, mas Deus não fez isso. Deus os poupou com a sua própria vida. Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos Ele veio cumprir a promessa que morreria pelo casal e por todos, ou toda a sua descendência, que o aceitasse como Senhor de suas vidas e Salvador delas. Desta forma, se nós enxergarmos melhor quem é o nosso inimigo, nós teremos uma chance sobrenatural e das mais elevadas para o vencermos. Amém? Então, neste verso 19, está claro e relatado: existem inimigos traiçoeiros e existem aqueles que te odeiam sem razão, porque estão sendo utilizados por esses espíritos imundos. E só Deus pode repreendê-los e apresentar o caminho do deserto para que eles voltem para a sequidão, para o estio do vale das sombras, e deixem as pessoas que você tem estima, que você ama, que você considera em paz. E só tem um recurso para isso, não tem dois: é a oração, aliada com jejum, porque é uma casta imunda de demônios que Jesus disse que não sai senão coração e jejum. Marcos 9:29. Deus quer falar a você e Ele quer que você compreenda que Ele e nele está toda a verdade. 14:6 de João. Na longa estrada desta vida, meu irmão, você vai conhecer dois tipos de pessoas: aquelas que vão deixar você para trás, e você já deve ter conhecido algumas destas, e aquelas que vão estender a mão para você, e naqueles momentos mais difíceis, vão que como puxar você para que você continue a caminhada, porque falta pouco para nós enxergarmos a grande salvação que está proposta. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. 20, verso 16 do livro de Mateus. Você é um escolhido a dedo pelo Senhor. 15:16 do Evangelho de João. Essas que nos estendem a mão são as mesmas que nos salvam sem perceber. Não precisam fazer força para isso. Por amor, por amizade, até por simplesmente nos desejar bem e ter a alegria de estar ajudando o seu semelhante. Elas são possuídas de um outro espírito, o de luz, o que vem do alto, o que desce do Pai das luzes. 1:17, primeira parte de Tiago. Então, preste atenção, temos que aprender a reparar naquilo que Deus não diz. O que Ele diz é revelação, e a revelação importa para mim, a salvação e a de meus filhos. Mas aquela não revelada é para Ele. E nos revelará assim que Ele entender que chegou o momento que temos maturidade para compreender algo mais na nossa vida. Deuteronômio 29:29. Homens cheios de impiedade não falam de paz, porque não a conhecem. Eu sou a tua paz, disse Jesus, e a minha paz eu vos dou. Uma paz que excede o entendimento.
14, 27 de João, 4, 7 de Filipenses, 26, 3 do livro de Isaías. Mas no verso 20 do Salmo 35, não falam de paz, tramam contra os que vivem quietos na terra, pacificamente. Eles gritam: ah, agora te pegamos! Nós o vimos com os nossos próprios olhos. Dizem eles. Verso 22. Vistes tudo isso, Senhor? Não permaneças calado, Senhor, e não me abandones agora. Amados, Davi estava sobre uma profunda angústia. E eu também já passei por uma profunda e terrível angústia, no meio de uma poça de sangue das pessoas que mais amei em minha vida. Eu sei o que é viver em uma angústia que não pode ser narrada com palavras. E Davi, nesses dias, vivia em cavernas obscuras, escondendo daqueles que queriam matá-lo sem causa. E Deus o preparava, o moldava para ser um gigante em Israel, o maior líder da nação. Mas ele precisava deixar de ser menino, imaturo. Não era o tempo de Deus que tinha que acontecer, era o tempo de Davi. E nada como o sofrimento, infelizmente, para moldar o homem. Assim como disse o apóstolo 12:9 de 2 Coríntios. Deus disse: a minha graça te basta. Pelo que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo então diz: sim, então me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim se aperfeiçoe o poder de Cristo, o poder de Deus. Davi não tinha essa luz, mas ele a buscava. O silêncio às vezes é a maior lição de uma vida, porque também naquela poça de sangue, quando muitas pessoas gritavam, eu não escutava nada, senão o silêncio do céu. Davi ainda dizia: desperta, levanta-te para me fazer justiça, defende a minha causa, meu Deus e meu Salvador. No verso 23, julga-me, Senhor, meu Deus, conforme a tua justiça, não permita que meus inimigos riam às minhas custas. Não deixes que digam: conseguimos o que queríamos, agora vamos acabar com ele. Sejam envergonhados e humilhados os que se alegram com a minha desgraça. Sejam cobertos de vergonha e desonra aqueles que buscam tirar minha vida. O silêncio de Deus muitas vezes nos leva a pedir coisas desnecessárias. Mas que bom que está escrito, para sabermos que homens de Deus também se desesperam. Homens de Deus também se sentem apavorados em momentos escuros da vida. Ainda que nesse mundo existam muitos que têm prazer no fracasso dos filhos de Deus, que torcem por isto enquanto nós oramos para a libertação deles, pelo menos dos que conhecemos, e daqueles que chegam até nós por meio de pedidos e súplicas de seus familiares. Lembremos que o mundo jaz do maligno. O mundo está nas mãos de Deus, o Criador, mas Ele
anuiu, ou seja, permitiu que o inimigo das almas tivesse livre curso desde o pecado no Éden, para que o caráter dele fosse revelado ao mundo, aos anjos e aos homens de todo o universo. Quem é Lúcifer, que tornou-se o filho das trevas, o que foi capaz de fazer o que fez na cruz com o Filho de Deus, sem culpa alguma, nunca vestiu-se de culpa, nunca cometeu um pecado sequer. 4,15 de Hebreus, 3,5 e primeira epístola de João, 1 Pedro 2, 22 e 5,21 de 2 Coríntios. Nunca pecou, mas foi tratado como o pior homem que já pisou sobre essa terra amaldiçoada, por causa do charco de iniquidade que transborda dela. Nós precisamos aprender a desistir de algumas coisas, minha irmã. Desistir do que não vale a pena não é fracasso, meu irmão, é sabedoria. Temos que aprender a conversar com Deus, mesmo quando o silêncio parece ser a resposta. E Cristo experimentou o silêncio de Deus lá no Getsemane, porque nas 3 orações que ele levantou naqueles últimos instantes antes de ser preso, ele não recebeu resposta alguma, como está registrado em 26:39 do Evangelho de Mateus, 26:42 e 26:44. E ele experimentou esse silêncio para poder sentir o que você sente quando Deus se silencia. Mas você pode e deve, assim como o salmista, dizer: Deus, quero ouvir a tua voz. E eu não preciso ser profeta, pode ser que ele esteja falando com você através de lábios indignos e impuros como os meus. Este mundo tão assolado, tão entremeado de maldade nociva, de maledicências, de corrupção, dolo e fraudes e tudo que não presta, virou um palco da mediocridade. Como o medíocre é aquele que não faz nada para mudar a sua própria vida, mas ele sempre se incomoda com a mudança que você há de fazer na tua e eu na minha. Decidir depender inteiramente de Deus, aprender a olhar, fixar os olhos em Cristo. 15:5 do Evangelho de João, 12:2 do livro de Hebreus, 45:22 do livro de Isaías. E não nos conformar mais com esse mundo. Porque quantos que não estão se esforçando para se encaixar nos moldes daquilo que existe, que vai ser transformado em pó e cinza? Não vos conformeis com esse mundo, diz a palavra, Romanos 12:2, mas transformai-o pela renovação da sua mente. Então pare de se esforçar para se encaixar nele. Você nasceu para se destacar. Você é luz. Não é eu que disse, foi Jesus. 5:14 do Evangelho de Mateus, 2:15 do livro de Filipenses, 5:31 de Juízes e 13:43 de Mateus. Pelo menos está escrito e eu creio nisto. O Salmo 35 termina com textos áureos. O verso 27 eu cito na
versão revista e corrigida, que fala mais ao coração. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu povo seja engrandecido, amado. E ainda diz: então proclamarei a tua justiça e te louvarei o dia todo. Deus ama fazer seu povo prosperar, ao ponto que ele disse em Deuteronômio 7,14: bendito, ou seja, mais próspero serás do que todos os povos da terra. Mais bendito que todos os povos da terra, eu repito. Mas nós não quisemos. Quando ele diz: torne para mim, eu tornarei para vocês, 3:7 de Malaquias. Mas nós, amados, nós não tornamos. Esta madrugada é um chamado de Deus. Você não quer ouvir a voz dele? Ele está dizendo: torna-te para mim. Em que você precisa tornar? Qual é a pauta? Em que você está em falta diante de Deus? 13:5 de 2 Coríntios, temos reiteradamente apresentado: examinai a vós mesmos. 10:17, não, eu prefiro o verso 21 de Marcos, 10:21, tá bom? Ainda te falta uma coisa, disse Jesus. O que está faltando, minha irmã, meu irmão? Será que você mesmo, com a ajuda do Espírito, dos anjos que cercam as nossas madrugadas, pode chegar mais perto, tanto quanto quiser, e confessar: está me faltando isto? Eu me acho em falta naquilo. Será que não é hora de rogar a Deus por uma genuína conversão? Convertei-vos e vivei, 18:32 de Ezequiel. Convertei-vos e vivei. Buscai-me e vivei, Amós 5:4. Guarda os meus mandamentos e vive, Provérbios 7:2. A vida proposta é abundante, 10:10 eu já citei, última parte do Evangelho de João. O que você quer para a tua vida? Eu tenho uma proposta para você criar uma frase no teu coração, que ela seja a tua oração. Primeiro, uma afirmação pessoal. Tipo: eu solto tudo o que me prende, tão somente para me prender em tudo aquilo que pode me libertar. Amém. Pai, cada madrugada nós temos uma chance de reencontrá-lo de uma forma mais íntima, mais de perto, mais afável que nunca, para aprender mais de Ti, para poder enxergar que estamos recebendo chances celestiais para sermos pessoas melhores do que somos, para podermos ter uma força extra para permanecer em marcha, para vencermos nossas fraquezas de caráter, para aprendermos e reaprendermos a examinar melhor a gente mesmo, e para aprender a arte da intercessão. Eu não preciso ser filho de profeta, Pai. Muitos entre nós passam por dramas terríveis, a falta de reconhecimento, pessoas que eles tanto amam, mas que não conseguem enxergá-los com nobreza de olhar. As palavras são duras,
mais duras que golpes de faca. Entram até a alma, dilaceram corações. Falta de amor. E quem nós esperávamos receber o mínimo dele. Falta de atenção. Quantos trabalham tanto, mas vivem sendo desmoralizados, tratados como se nada fossem, ainda que sejam filho do Rei dos Reis, portanto príncipes e princesas. Mas tudo isso vai acabar. Não precisa acabar quando o Senhor voltar, não é verdade, Pai? Na pessoa de Jesus, pode acabar hoje, se eu enxergar quem eu sou, filho amado de um Deus Altíssimo, e não olhar e não escutar o que eles dizem e o que eles mostram, mas o que o Senhor fala, o que está escrito nestas palavras deve viver o homem, o filho sábio de Deus, e olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, não para as afrontas que o mundo nos apresenta a cada instante, mas para a graça redentora, para o perfume que Jesus tem neste Evangelho eterno e quer que nós esparramemos como embaixadores e embaixatrizes do seu reino, conforme disse o apóstolo. E eu ergo as mãos aos céus, agradecendo pela libertação, Pai, pela unção libertativa que o Senhor está derramando sobre nós. Alguns vão tomar posse sabiamente dela e vão viver na paz que só o Senhor pode dar, com a liberdade que só o Senhor pode comunicar e com a graça que só os céus podem confirmar, desde a cruz até a eternidade. Obrigado, porque tudo isso representa a cura de Yahvé Rafa, o Deus que nos sara. E para ser curado, um espírito de humildade, de obediência, de reverência, de gratidão e de amor é o que eu rogo para que o Senhor nos batize nessa madrugada. Não precisamos depender deste mundo para nada, porque ele nada tem para nós. Mas temos que declarar total dependência de Ti, Jeová dos exércitos de anjos, porque só em Ti a nossa alma espera, como diz o salmista. E também o Salmo nos fala: ó Deus, não esteja em silêncio, não cerre os Teus ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor não ficou. O Senhor nos falou. O Senhor nos auxiliou. Em nome de Jesus. Amém.